Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar mais uma aula sobre o batismo, que é a aula do curso do discipulado, não é? Então, eu peço a você agora, nesse exato momento, você discípulo de Jesus, que congrega no Manancial Ágape, na pessoa do pastor Alexandre de Moraes, que você pegue aí o seu caderno, a sua caneta, para fazer anotações que são importantes na hora da lição, não é? E antes de orarmos, eu quero pedir a você o seguinte, que você sempre entre em contato comigo, quando você estiver assistindo a aula, não é? Se você porventura tiver alguma dúvida, você entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? Nós temos aí o grupo do discipulado, temos o grupo da igreja, e você pode entrar no meu privado também e fazer as perguntas, porque aí eu posso tirar suas dúvidas. Nem sempre é possível tirar as dúvidas, né, na videoaula, mas no momento que você está assistindo a videoaula, você pode entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Estão firmes? Eu quero que vocês permaneçam firmes no Evangelho, não desistam, amém? A vida cristã é desafiadora, tá certo? Não é fácil, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus disse uma coisa para Paulo, quando ele estava passando por uma crise, por um conflito. Jesus disse assim para ele: a minha graça te basta. Sabe, a graça de Deus é maior do que todas as dificuldades que você está passando. Então, o tempo de cantar vai chegar. Pode ter certeza que nós vamos nos reunir aqui fisicamente, né? E vamos cultuar a Deus para a glória dele. Tá certo? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti, unimos a nossa fé e pedimos ao Senhor que nessa aula o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Espírito Santo. Não há razão por que temer, porque sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Então, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós venhamos aprender nessa aula. Eu, como ministrante da Tua Palavra, entrego em nome de Jesus todos os discípulos, todos eles, Pai, com as suas diferenças, com as suas fraquezas, com as suas dúvidas. Entrego todos eles em Tuas mãos e te peço, Senhor, guarda-os na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz que Jesus orou dizendo: não vos peço que vos tire do mundo, Pai, mas que vos livre do mal. E eu também me utilizo dessa oração para dizer: Senhor, eu não peço que vos tire do mundo, Senhor, porque o Senhor tem propósito com todos eles aqui na terra, Pai, mas vos livre do mal. Que o Espírito Santo possa fortalecer cada um deles, Senhor, para que eles possam resistir aos conflitos que surgirão no caminho do discipulado, Senhor. E que cada um de nós possamos carregar a nossa cruz até o final. Então, como ministro da Tua Palavra, eu os abençoo, Pai, na área emocional, na área sentimental, psicológica, física, que à medida em que eles estiverem caminhando, Senhor, no Evangelho, o Senhor vai revelando o chamado, Senhor, para cada um, Senhor, para que eles possam ser ferramentas poderosíssimas em Tuas mãos, Senhor, para serem usadas no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula. Na aula passada nós falamos sobre o batismo, né? Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Falamos sobre a nossa fé, no que nós cremos, na nossa confissão de fé. Falamos sobre o batismo, não é? E hoje a gente vai falar sobre a forma batismal, que é o ponto 2. Posteriormente vamos falar sobre o batismo, falar que o batismo não é sinônimo de regeneração. E em quarto lugar nós vamos falar sobre o batismo infantil, né? Por que nós não batizamos crianças? Por que nós não cremos no batismo de criança? Que é o ponto 4, tá certo? Então você já pegou seu caderno aí, já pegou sua caneta, vamos para a aula, vamos lá. Bom, qual é a forma batismal, não é?
Aí você vai ler Mateus 28, 19. Então nós cremos e praticamos essa fórmula. Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, né? E ele diz no versículo 28 e o verso 19, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está a fórmula batismal: Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Agora, o que a gente precisa entender é que lá no livro de Atos, no capítulo 2 e o verso 38, né? O texto está dizendo lá que o batismo é em nome de Jesus. Vamos ler? Atos, capítulo 2 e o verso 38. Para você não ficar enganado aí, certo? Atos 2 e o verso 38. Anota aí no seu caderno, certo? Vamos ver aqui. Vamos explicar aqui porque lá em Atos ele diz que o batismo é em nome de Jesus. Atos 2:38. Aqui. Diz assim: E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, se a fórmula batismal é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, por que em Atos Pedro disse que as pessoas deveriam se arrepender, cada uma delas, e ser batizada em nome de Jesus Cristo, não é? Por quê? Porque aqui não está falando da fórmula, está falando da autoridade, sabe? É a autoridade, é sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque quem deu a vida por mim foi Jesus. Foi ele que foi crucificado, foi ele que veio fazer a obra redentora na terra. Então a autoridade é dele. A fórmula é uma coisa, a autoridade é outra. Ok? Então é importante que você entenda isso. Outro texto também está lá no livro de Atos 8,16, que fala também em nome de Jesus. E lá no livro de Atos, no capítulo 10 e o verso 48. Certo? Então, isso significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus. Lembre-se bem, no livro de Mateus, no capítulo 28 e o verso 19, a Bíblia ali está dando a fórmula batismal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque a Trindade está envolvida. Eu não posso separar a Trindade. Você precisa entender que de Gênesis a Apocalipse a Trindade sempre está presente. Entendeu? É assim que funciona. Então, o que é que eu preciso entender? Que lá no livro de Atos, quando Pedro fala que nós temos que se arrepender e ser batizado em nome de Jesus, ele está falando da autoridade. A palavra autoridade vem de uma palavra que significa autor. O que é que o autor faz? O autor ele expõe, ele não impõe, ele expõe. Autoridade significa também fazer crescer. Então, o que Jesus veio fazer aqui? Ele veio expor o reino. Ele veio expor, trazer o reino de Deus, né? E veio revelar a sua autoridade salvística, como Messias, como Salvador. Então, lá em Atos, para que fique bem claro para você, o batismo é em nome de Jesus, porque está falando da autoridade. No livro de Mateus, no versículo 28, no capítulo 28 e o verso 19, fala do método, certo? Fala da fórmula batismal, ok? Vamos continuar? O batismo não é sinônimo de regeneração. O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça, como está escrito lá em Efésios, no capítulo 2. No capítulo 2 e o verso 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja, o batismo não regenera, né? A transformação começa a acontecer na sua vida quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus como o Senhor da sua vida, quando você
passa pela experiência do novo nascimento. Então, se a pessoa não passou pela experiência do novo nascimento, se ela não começou o processo de regeneração no ato em que ela aceita Jesus como Senhor de sua vida, ela só vai ser o seguinte: o que é que vai acontecer com ela? Ela vai entrar na água, vai entrar um pecador enxuto na água e sair um pecador molhado. Então não acontece nada, porque o batismo ele é um símbolo, sabe? Ele é um símbolo público, aquilo que nós aprendemos na última aula sobre o batismo, é um sepultamento, ok? Então é um sepultamento, ou seja, você morreu quando? Para o mundo. Quando é que a gente morre para o mundo? É quando a gente aceita Jesus. Naquele ato ali, quando você recebeu Jesus, seja lá onde for, sabe? Você morreu ali, você decidiu dizer assim: olha, eu morri para o mundo, agora eu estou vivendo para Deus. E aí o que é que acontece? O batismo é o sepultamento, ok? Porventura você já viu alguém ser sepultado, geralmente sozinho? Não, alguém tem que estar lá com ele. Então as pessoas vão ser testemunha de que você agora é uma nova criatura, que você morreu para o mundo e agora você vive para Deus, né? O perdão dos pecados não está em conexão com o arrependimento que precede o batismo, né? A frase: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, é interpretada erroneamente, muitas vezes como essencial ao perdão, como fazem as principais seitas. No sermão seguinte, o apóstolo Paulo Pedro nem sequer menciona o batismo. A ênfase é dada ao arrependimento e à convenção e à aceitação a Cristo. Então muitas seitas vão usar esse texto aqui para dizer que o batismo traz o perdão, mas não traz, né? Porque quando na hermenêutica diz assim: texto usado sem contexto é pretexto para cometer uma heresia. Então todo o processo da salvação ela é fundamentada no perdão dos pecados, cujo perdão dos pecados acontece no momento que você aceita Jesus. Então você vai ver isso aqui em Atos, no capítulo 2, 38, você vai ver esse texto. Mas no capítulo 3 e o versículo 19 e o 20, você vai ver que Pedro, né, ele dá a compreensão mais detalhada desse texto. Vamos ler? Atos capítulo 3 e o verso... Atos capítulo 3, o verso 19 e o 20, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então o batismo, na verdade, ele não é o ato do perdão, ele é uma consequência na vida de uma pessoa que já foi perdoada no momento em que ele aceitou Jesus. Ou seja, ele não é sinônimo de regeneração, né? Ou seja, se depois do batismo, se você não teve um encontro real com Jesus Cristo, se você não passou pela experiência do novo nascimento, nem adianta se batizar. O batismo, na verdade, é um símbolo, é uma consequência. Deixa eu usar aqui uma metáfora. Vamos supor que uma moça está namorando um rapaz, certo? Mas esse rapaz, ele não quer compromisso com ela. Ele fica enrolando, namora, mas quando fala de casamento, o que é que acontece? Ele pula fora. É mais ou menos assim. O batismo, na verdade, é a demonstração de que você quer um relacionamento com Deus. É uma demonstração de que aquele ato de aceitar Jesus como Salvador foi sincero, foi concreto. Você não vai voltar mais atrás. Tem muita gente que aceitou Jesus, recebeu Jesus como Senhor, diz que passou
pela experiência do novo nascimento, mas fica enrolando. Ah, não quero me batizar, está muito cedo, eu não estou preparado, não sei o que. Não. Se você realmente teve Jesus, a consequência é o batismo. Pode ter certeza disso. Amém, meus irmãos? Vamos ler, vamos continuar. O contexto bíblico mostra que o batismo não salva, né? E aí você vai ver uma referência lá em Marcos, muito clássica, todos conhecem, Marcos 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o que o texto está dizendo. A palavra crer vem antes do batismo, não vem depois. Está vendo? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que vai valer é a fé. O que vai valer é a crença de que Jesus salva, não é? E a gente pode entender isso. Nós somos batizados porque já fomos salvos e não para sermos salvos. João Batista só batizava quem manifestava frutos dignos de arrependimento, como está escrito em Mateus, capítulo 3 e o verso 8. Vamos ler? Olha só aqui, tá vendo? Frutos dignos de arrependimento. Porque quando você aceita Jesus, a mudança vem. Mateus capítulo 3 e o verso 8, que diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Os primeiros candidatos ao batismo, eles recebiam antes a palavra e depois se submetiam ao batismo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse texto está lá no capítulo 2 e o verso 41 de Atos. Então, não há como você descer as águas batismais se você não creu no Evangelho. É o Evangelho que transforma. Ok? Então, se tiver qualquer doutrina aí de que o Evangelho, o batismo, né, é o símbolo, ele traz regeneração para a sua vida, essa doutrina é falsa. O Evangelho é uma consequência da pessoa que já foi salva em Cristo Jesus, não é? A gente pode perceber isso no ladrão da cruz. O ladrão da cruz não frequentou uma igreja, não é? Não foi batizado, não teve discipulado para ele. Por quê? Porque naquela hora não deu tempo. Agora, imaginemos que se o ladrão da cruz tivesse sido perdoado por Jesus, que de fato foi, e ele tivesse sobrevivido à crucificação, aí sim, ele iria se batizar, certo? Era uma certeza na vida dele, mas não deu tempo, né? Não deu tempo ele se batizar. Ele morreu na cruz e foi salvo. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Lá em Atos, no capítulo 4, nós vamos ler aqui. Não está na lição, mas a gente vai ler. Atos, capítulo 4, que diz aqui a palavra de Deus. Atos 4, e o verso diz aqui. Atos 4, versículo 12. Olha só, gente. Notou aí? Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então quem salva é Jesus Cristo. Então você pode frequentar a melhor igreja, né? Você pode ser até simpatizante, mas se você não teve um encontro com Jesus, não há salvação. Você pode até ter se batizado aí várias vezes, pode se batizar várias vezes. Se você não for regenerado no momento da convenção, se o processo de regeneração não começar no momento em que você passou pela experiência do novo nascimento, o batismo não vai regenerar você. Ok? Vamos lá. Assim sendo, é possível uma salvação sem batismo. Assim sendo,
é possível uma salvação sem batismo, como aconteceu com o malfeitor crucificado, nós falamos agora há pouco, né? O malfeitor arrependeu-se, não teve tempo para ser batizado. O batismo é uma ordenança divina, é em si um ato de compromisso e profissão de fé, é um ato público em confirmação daquilo que já possuímos, a salvação pela fé. Olha aí, tá vendo? Então, o batismo, ele é um ato de compromisso, você está compromissado, sabe? Está compromissado com Jesus, sabe? É aquilo que você está dizendo assim, eu quero mergulhar de cabeça nesse relacionamento com Cristo, eu quero construir uma vida, um relacionamento profundo com Cristo, sabe? É assim que funciona. E a gente precisa entender que o batismo não é o fim do processo, é uma das etapas do processo, porque a santificação, ela existe de 3 formas. A santificação posicional é aquele no ato que você aceita Jesus, né? A santificação processual é aquilo que nós vamos aprendendo ao longo da vida cristã. Há um processo. A Bíblia diz lá em Provérbios, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tá vendo? O caminho do justo é como o sol, que nasce de manhãzinha, e à medida em que o tempo vai passando, ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser meio-dia, o dia quente. Assim a sua vida como discípulo de Jesus. Então o seu caminho é como o sol da manhã. À medida em que você vai buscando, à medida em que você vai se preparando, à medida em que você vai buscando a Deus na oração, na palavra, na obediência, sabe, trabalhando naquela área que você foi chamado no reino de Deus, Deus vai trabalhando com a sua vida. Esse é o processo de santificação, de regeneração. E o processo pleno mesmo, santificação plena, é só quando Jesus arrebatar a sua igreja, né? Mas enquanto você estiver aqui, filho, ó, você vai trabalhando e Deus vai, sabe, purificando você. É o que diz a palavra quando diz assim: aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus, até a volta de Cristo. Ok? Bom, vamos para o ponto 4, é o último ponto, certo? O último tópico aqui, que fala sobre o batismo infantil, né? Por que nós não batizamos crianças? Por que nós cremos que as crianças não há necessidade de serem batizadas? Porque na Bíblia não há nenhum caso, né? Não há nenhum caso onde se batizou criança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o batismo ele não é um sinal, ou seja, ele não é o selo da aliança que substitui a circuncisão dos israelitas. O que é a circuncisão, né? Circuncisão era um ato religioso no Antigo Testamento em que ao 8º dia de nascido, o homem ele era levado para uma cerimônia e lá ele fazia uma pequena cirurgia, né, no prepúcio do homem, né, ou seja, no órgão genital masculino. Ele cortava ali a pelezinha e a partir daquele momento era dado nome a ele, e esse homem já fazia parte da comunidade judaica. Então essa era a chamada circuncisão, né? Quando Deus ordena ali para Abraão que ele circuncide Isaac. Então ao 8º dia nasceu o bebê, um varão, homem. Ao 8º dia ele era circuncidado. Então fazia-se uma pequena cirurgia no órgão genital do homem, no prepúcio, e aí esse homem era tido como membro da comunidade judaica, né? Se esse ato não fosse feito, embora ele fosse judeu, ele não seria aceitado ali na comunidade judaica. Então o batismo não substitui. Por que nós não queremos que a criança não se batiza? Porque o batismo, além de não ter um caso na Bíblia sobre o batismo de crianças, né? O batismo também não é um sinal do selo da aliança antiga, que substitui a circuncisão dos israelitas.
também por não ser possível a criança ter consciência do pecado, condição necessária para que ocorra o arrependimento. Então, quais são os motivos pelos quais nós não batizamos crianças? Primeiro, porque não tem nenhum caso na Bíblia. Segundo, porque o batismo não é o sinal, não substitui a circuncisão do Antigo Testamento, que eu falei agora, né? E terceiro, pelo fato da criança não ter a criança não ter consciência do pecado, né? Que é uma condição necessária para que haja um arrependimento, para que haja uma conversão. Então nós não batizamos crianças por esses motivos, né? As crianças em estado pueril, o que é isso? É aquela criança que está em fase de inocência. Então, à medida em que a criança vai crescendo, ela vai se tornando, vai na adolescência, né? A partir dos 12 anos, a criança já tem consciência do seu pecado e aí ela já pode ser batizada. Mas enquanto ela estiver na fase da inocência, certo? Nós não batizamos crianças, ok? Porque elas não têm consciência do pecado. As crianças não preenchem esses requisitos. Sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. Então, tá vendo? Esse texto coloca por terra aquela doutrina que diz que o batismo substitui a circuncisão. Então, Paulo escrevendo, né, aos Gálatas, esse texto aqui está no capítulo 6 e o versículo 15, ele diz, olha, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Qual é o grande diferencial? É o ser uma nova criatura. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos, a circuncisão no coração, ou seja, a mudança aconteceu dentro de você. É isso que Paulo está falando aqui. Nós cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que, primeiramente, se arrependem de seus pecados e creem em Jesus, como está escrito lá no livro de Atos 2:38, nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente, que diz assim: disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E é interessante que o texto diz aqui, disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós. Cada um tem que se arrepender. Então você não vai subir, você não vai ser arrebatado porque seu pai é pastor, né? Mas meu pai é pastor, já é pastor há muito tempo, minha mãe é crente, sabe todo mundo. Não. É cada um de vós, cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. A salvação é individual, cuide da sua. Sabe, não deixe a chama da salvação apagar em sua vida. É importante que você entenda essa verdade. Ok? Continuando aqui. O livro de Atos, no capítulo 8, e o verso 36 e o 38, né, que fala do eunuco que regressava de Jerusalém, o texto diz assim: se crê de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então veja, se esse homem fosse uma criança, ele não seria batizado. Porque quando você vai batizar uma criança, você está decidindo por ela. O batismo é uma decisão pessoal. Por quê? Porque quando Jesus completou 30 anos, eu tenho certeza que Maria não chegou para Jesus e disse assim para ele, olha filho, está na hora de você ser batizado, você tem que batizar, sabe? Não foi a mãe de Jesus que empurrou ele para o batismo. Ele decidiu por ele. E aqui, meu irmão, está uma verdade muito interessante. Ou seja, quando você tem encontro com Jesus e quando você está decidido pelo batismo, teu pai, teu pastor não precisa ficar em cima. É você que tem que se interessar. É você que tem que dar o primeiro passo. Nós fornecemos para você, te damos para você a condição, os meios para que você aprenda a palavra de Deus, tenha o discipulado. Sabe, olha só, numa pandemia dessa, né, onde nós não temos culto presencial,
Sabe, nós estamos aqui através das videoaulas, trazendo a palavra para você, dando todas as condições para você se batizar, mas a decisão é sua, sabe? Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade minha se batizar, é você que tem que tomar essa decisão. Então você não, se você adiar porventura o batismo, sabe? A responsabilidade não é de Deus, não é do pastor, não são dos seus pais. A responsabilidade é sua. É você que tem que tomar essa decisão. Agora a pergunta é: ô irmão Donei, se Jesus voltar agora, como é que ficam as pessoas que não são batizadas? Você sobe. Se você realmente teve um encontro com Jesus, você vai subir no arrebatamento, sabe? Vai subir no arrebatamento, porque a maior prova de que o batismo não traz regeneração é de que, se Jesus voltar agora, você sobe em nome de Jesus, ok? Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que houve um diálogo entre Filipe e o eunuco, né? Houve um diálogo, ou seja, um diálogo de duas pessoas adultas. Então o texto diz aqui, ó, Atos capítulo 8, verso 36 e 38. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá vendo? Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu pergunto, como uma criança, um recém-nascido vai crer? Ele nem sabe que existe, sabe? Ele é totalmente dependente. Então não há como batizar essa criança. Ninguém pode decidir nada por mim. A minha salvação, o batismo, a minha decisão de caminhar com Jesus, sabe? É como um casamento. Não é meu pai, nem foram minha mãe que escolheram esposa para mim. Eu escolhi ela. Eu decidi permanecer casado. Eu decidi estar casado. Com Cristo é a mesma lei. Você decide, a responsabilidade é sua. Ok? E uma criança não tem essa noção de responsabilidade. Por isso que nós não batizamos crianças. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. Sabe? Qual é a diferença de arrependimento para convenção? Arrependimento significa mudança de pensamento. Convenção significa mudança de atitude. Então, se você realmente se arrependeu, se você realmente se arrependeu, você mudou a forma de pensar. E se você muda a forma de pensar, você se converte, você muda o curso da sua vida. Você não anda mais no curso desse mundo, como diz Efésios, no capítulo 2, quando ele fala dos 3 tempos da salvação, né? O Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé, tá vendo? Posterior à fé, você exerce a fé, exerce a crença. Isso é visto no dia de Pentecostes. Vamos ler? Atos capítulo 2 e o verso 41. Atos capítulo 2 e o verso 41. Diz assim: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. Está vendo? Eles receberam a palavra de Deus. Ou seja, eles creram no Evangelho. Uma criança, ela não tem assim a consciência para crer. Certo? E na campanha evangelística de Filipe em Samaria, no caso, o eunuco que a gente falou. E tem um outro texto também, lá no livro de Atos, no capítulo 12, né? Quando ele pregava também nessa cidade chamada Samaria, diz aqui o texto: como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, e batizavam tanto homens como mulheres. Então veja, ele batizava tanto homens como mulheres, e não crianças, né? Está lá no livro de Atos, no capítulo 12. Então esses fatos que nós vemos aqui, esses versículos que a gente lê, de crer, da importância de você crer, da importância de você se arrepender, da importância de você se converter, sabe? Esse texto de Atos 12, quando Filipe vai pregar em Samaria, você vê que eles batizavam homens e mulheres, e não crianças. Então esses textos que nós lemos aqui, eles deixam claro, né, que as crianças não eram inseridas no batismo. Amém?
Então nós terminamos mais uma aula, tá certo? Aliás, terminamos a matéria, porque a matéria sobre o batismo é muito curta, mas eu quero dizer para você o seguinte: continue firme, certo? Vamos ficar com o livro de Marcos 16 que diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então até a nossa próxima aula, que Jesus te fortaleça, te dê muita graça para você continuar firme e ser batizado em nome de Jesus. Até lá, Deus abençoe você.